Olá, meninas! Estamos começando aqui mais um Papo de Sister. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu e minha companheira, Isso aí. amiga Estamos Gabriela aqui. Maganete, né, Maga? Estamos Isso aqui aí. para compartilhar, né, cada um do seu dia a dia, cada um na sua estação Isso aí. aí, né, Maga? E hoje a gente vai falar um pouco sobre como evidenciar Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa rotina, naquilo que a gente está fazendo hoje, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer hoje, né? Que não é só dentro das quatro paredes da igreja, mas principalmente fora, né? Então, no nosso trabalho, na nossa profissão, naquilo que Deus nos comissionou mesmo para fazer, né? E o legal é que hoje a gente tem 3 mulheres totalmente diferentes, cada um na sua área aqui, né? E que vai poder compartilhar com a gente mesmo como vocês conseguem evidenciar, né? No dia a dia, como a Maga falou, a gente não é só dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, mas sim fora, como a gente consegue transmitir o amor de Deus através da nossa vida, né? E, doutora Paula, se você puder compartilhar como que você traz para dentro do seu consultório, no seu dia a dia, Jesus através na vida das crianças. Bom, não é só na vida das crianças, mas principalmente na vida das famílias, né? Então a gente está lá não só para cuidar, às vezes só para confortar, às vezes para diagnosticar, né? Às vezes para tratar. E ter Deus, acho que muda todo o contexto, né? Então, como que a gente pode fazer um diagnóstico de uma doença oncológica, por exemplo, né? Como que a gente vai se preparar para dizer para aquela família que aquela criança está com uma leucemia ou que ela tem uma alergia que qualquer momento ela pode ter uma anafilaxia, uma reação muito grave e ela tem que estar preparada para isso, né? Então, acho que a gente tem que estar muito abastecido, né? A gente tem que estar com aquela palavrinha pequenininha ali, fé, sempre em primeiro lugar. Não só como profissional, mas também como mãe, né? Eu sendo mãe, então eu tenho muita empatia, né, pelas mães. Então eu sempre coloco no meu lugar, será que aquela mãe gostaria de ouvir desse jeito? Será que eu estou preparada hoje para atender, né? Será que a minha noite não foi boa, mas e agora? O que eu tenho para dar de melhor, né, para essa família? Então, estar com Deus muito, 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 muito presente na nossa vida, acho que muda todo esse contexto, né? Você falou uma coisa muito importante, a gente se colocar no No lugar, lugar, né? né? Isso Que eu Jesus acho que é faz. muito essencial, igual você falou, às vezes você vai dar uma notícia ali, você vive de tudo, né? Você vai dar uma notícia ruim e você tem que ter a compaixão mesmo, se colocar no lugar da pessoa, porque você também é mãe, você sabe como é, e você transmitir mesmo. É igual você falou, você tem que estar abastecido, independente de como foi a sua noite, o seu dia, mas para realmente, né, poder. A gente até estava falando isso no começo, que a gente tem 2 gravidinhas aqui hoje, né? A doutora Paula é pediatra. E eu falei que, eu que sou mãe também, eu falei que durante 9 meses a gente escuta a nossa ginecologista. Então, tudo que elas falam tá falado, a gente vai obedecer ela. Mas eu falei que depois dos 9 meses a gente só vai querer ouvir a pediatra, porque a gente quer saber o que é melhor para os nossos filhos. Então, E a gente escolhe, né? isso. A gente escolhe. E essa semana teve um acontecimento assim muito engraçado que me tocou, que eu recebi gêmeas. E é uma família muito humilde, assim, sabe? Ela me deu o dinheiro e tinha nota de R$ 2, tinha nota de R$ 5. E ela estava pagando a consulta para 2, né? Não era só para uma. E o que mais me tocou é que ela veio com um histórico muito longo. Então, é uma criança com diagnóstico de asma, que nunca tinha sido feito esse diagnóstico, mas é uma mãe muito presente, que ela tentou de tudo. Ela foi em tudo que falavam para ela, ela ia. E até que ela chegou no especialista. Ela falou, doutora, eu juntei aquele dinheiro para levar no especialista. E quando eu cheguei lá, ele, em algum momento, ele me falou, eu sou ateu. A partir daquele momento, ela falou, doutora, tudo que ele me falava, eu até arrepio, ó, tudo que ele me falava, eu não conseguia acreditar. Eu saí daquele consultório e ela é crente. Ela falou, eu cheguei no meu carro, eu liguei o louvor, eu orei para Deus e pedi para que aquela pessoa pudesse mudar, para que ela pudesse transformar outras vidas. Então, ela também teve aquela empatia, sabe, de se colocar no lugar de outras mães que também vão entrar naquele lugar. E muitas vezes as mães elas chegam sem rumo, sem caminho, e elas estão lá para procurar, né? Eu quero um caminho a seguir, né? Meu filho não está bem.
E depois que ele falou que ele era ateu, ela falou, eu não consegui ler a receita dele. E ela fez tanto esforço, né? Ela trabalhou tanto para conseguir aquele momento. E aquele momento que ele disse que, gente, aí a gente comentou exatamente isso. Como, gente, viver na medicina, ele não consegue crer, né? Porque a medicina não faz, quem faz é Deus. Então, os milagres que a gente vê dia a dia não vem da medicina, não vem do homem, não vem da médica, né? Vem de Deus. E eu trabalhei num hospital que a gente era referência de crianças com câncer. Então, ali a gente via Deus trabalhando, Deus trabalhando, Deus trabalhando. E mães sendo fortificadas. Porque, né, você ter um filho com câncer é muito doído. Até para mim, que sou pediatra, né, que lido com isso, ver aqueles momentos da criança fazendo químio e vomitando, e a mãe com força e orando. É muito difícil. Então, o médico está ali não só para confortar, né, para cuidar, mas também para falar de Deus. Força, mãe, confia. E não dizer que é ateu, né? Meu Deus, como dentro da medicina existem profissionais que não crê no poder de Deus, né? Porque, igual você falou, a nossa confiança, ela tem que estar em Jesus. Eu tive uma experiência muito forte que no parto da Maria Júlia, resumindo assim, eu tive hemorragia pós-parto, eu quase morri, enfim, mas deu tudo certo, graças a Deus. E quando eu fui ter o Benjamin, eu até falei pro Pedro, quando eu engravidei, eu falei, tô grávida, você vai pagar meu parto. Porque na época eu tinha feito como plantonista, e no momento mais sensível ali da sua vida, você quer ter o médico que te acompanhou a gestação inteira. E ele falou, claro, claro, e o Benjamin nasceu bem na pandemia. E olha que engraçado, e toda consulta eu falava assim pro meu médico, eu só falava isso, tá tudo bem, tá, não esquece, você vai fazer meu parto, você não pega férias no meu parto. Ele, não, vou fazer seu parto. Ele nasceu na pandemia, ele veio antes e meu médico tava com Covid. E quando eu entrei naquela sala, eu tô resumindo, e eu falei, Deus, eu saindo ali no corredor, a Maga tava até lá assim na frente, eu falei, Deus, o senhor sabia que esse era meu maior medo? Eu tinha o trauma, esse era meu maior medo de fazer como plantonista. Eu queria o meu médico aqui. Aí Deus falou na hora comigo. A sua confiança tem que estar em mim, não no seu médico. E eu saí, eu falei, Pedro, vai nascer. Pedro, eu vou chamar a equipe dele. Eu falei, não, você não vai chamar a equipe dele, porque eu também não conheço a equipe dele. Né? Eu ainda brinquei, você vai pagar por uma coisa que eu também não conheço, então eu vou ficar aqui, né? Que já é do meu convênio. E Deus sabe de todas as coisas, Deus já falou comigo ele mesmo. Mas, por mais que a gente confie, a gente sabe que a nossa confiança tem que estar em Deus. A gente quer uma pessoa para estar nos ajudando, nos acompanhando, que é o papel do médico. Igual eu falo que hoje vocês escutam a ginecologista, mas depois você vai escutar a pediatra. Você quer ter a palavra de conforto e uma palavra de confiança de uma pessoa que realmente crê em Jesus. Não tem como você, que nem você falou, você vai no médico, você já está com um problema e você vai num médico que é ateu. Como você vai entregar seu filho na mão dele e como você vai acreditar, confiar nisso? Olha, é muito forte isso mesmo, né? É Deus, né? Então, nosso dia a dia. É muito bom saber isso, porque médico tem, eu falo que é um papel muito importante na nossa vida, né? E você, Rochelle, fala um pouquinho com a gente. Bom, como você consegue evidenciar Jesus aí no seu trabalho? Cada vez mais eu tenho feito isso, né? Eu comecei a perceber que eu tinha, desde muito jovem, uma capacidade de motivar outras mulheres a melhorar a qualidade de vida através da alimentação saudável, através do exercício. E nos últimos anos eu estreitei muito a minha intimidade com Deus. É uma coisa, assim, surreal. Eu percebo diariamente, eu vejo Ele diariamente agindo na minha vida. E eu tenho pedido muito para Deus que Ele use o poder da minha dicção, que Ele use o poder da minha fala, o poder esse poder que eu tenho de inspirar outras mulheres, para eu não dar bom dia para elas apenas falando, vamos treinar, vamos... Mas o quê? Você já agradeceu pela sua vida, agradeceu pela sua casa? Você parou em algum momento de reclamar do seu marido? Então, porque a gente vê muita reclamação, né? Então, eu tenho utilizado Deus tem operado coisas incríveis na minha vida, não tem como descrever assim, né? E as pessoas que me acompanham na internet, eu falei, cara, eu tenho 400 mil pessoas na minha rede social. 80% do meu público são mulheres. E nesses anos todos, teve mulher que tinha hipertensão, que perdeu 10 quilos porque me seguia. Coisas assim que você vê que você está fazendo uma diferença na vida de outras mulheres que você nem sabe da existência delas. E nesses últimos anos eu comecei a pedir muito para Deus que Ele me use como instrumento de bondade, para que eu leve luz para as pessoas, para que as pessoas não olhem para mim e vejam apenas uma mulher forte fisicamente, mas que eles percebam que a minha maior força é Jesus.
né? Então, isso eu tenho feito. Eu percebi... eu não nasci na igreja, não fui criada na igreja. Eu fui criada muito longe da minha família. Minha família mora lá no interior de Santa Catarina. Então, eu sou uma mulher que sempre foi sozinha, né? Hoje eu tenho um relacionamento e tal, mas sempre fui sozinha. E até no último culto, o pastor falou uma coisa que eu vou levar para minha vida. Se você se sente sozinha, mas você tem Jesus, você é a maioria. E isso é uma frase que eu vou levar para minha vida, porque por muitas vezes eu me sentia sozinha, por não ter o acolhimento de uma família aqui. Mas hoje eu não tenho mais essa sensação de solidão, porque eu tenho ele comigo. Né? E nesses últimos tempos, eu cheguei até a igreja missionária por conta própria. Não foi por nada que ninguém me falou. Tocou no meu coração de eu começar a ir lá. E hoje vários seguidores frequentam a igreja missionária, porque eu postei. Amigas próximas começaram a buscar Jesus lá na igreja. Então eu comecei a perceber que a minha capacidade de inspirar, de motivar pessoas, ela não é só fisicamente, não é só para treinar, não é só para comer saudável, mas eu tenho pedido diariamente para que Jesus continue me usando, para que eu leve, né, um pouquinho da palavra dele, mesmo ainda não tendo tanto conhecimento a respeito. Só que às vezes eu percebo que eu começo a falar e depois eu paro e penso, gente, da onde que eu tirei tanta coisa linda? É desse não jeito. Tipo, essa semana mesmo eu acordei falando, e eu acordo super animada, né? Porque eu peço para elas, vão se maquiar, saiam bonitas de casa, não é por ninguém, é por vocês. E aí eu comecei a falar umas coisas tão lindas de Jesus, eu falei, gente, Quem que falou lindo! isso? Quem falou isso? Então eu percebo isso, sabe? Hoje eu tenho utilizado muito esse meu poder de fala na internet, o poder da minha dicção, para levar, para inspirar outras mulheres. Sim. A mulher tem esse poder, né, de influenciar. A gente conversa fácil, a gente puxa assunto fácil. E aí, quando a gente tem Jesus, aí que é o melhor de tudo, né? Ainda mais assim, cada uma na sua área, né? E você, Rô, empresária que lida com tantas mulheres, Jesus, como que é isso? Olha, eu sou convertida acho que uns 20 anos já. Mas eu tive um encontro com Jesus mesmo de uns anos para cá. Acho que um encontro mais maduro. Eu vivia Jesus, eu tinha um encontro com Jesus, mas nada muito maduro, né? E isso foi o primeiro ponto que Deus tocou no meu coração. Como que eu ia passar isso, o incômodo, como que eu vou falar de Jesus vendendo sapato? Eu vendo sapato. Aí eu falei, gente, é tanta vaidade, é tanto luxo, e Jesus é o contrário disso. Jesus é tão simples, Jesus é tão amável, Jesus é tão leve. E hoje você lidar com um mercado de luxo, você lida com um mercado pesado, você lida com um mercado assim, escutando tua história. Como a gente... Foi bacana, 3 histórias tão diferentes, né? Porque saúde, uma coisa que eu tenho vivido muito agora com a minha mãe, com alguns processos, eu agora gestante, e eu estava muito distante dessa área, tanto que é importante a gente ver Jesus em tudo, né? Mas na tua área, na minha área, que é uma área tão visual da mulher, né? E aquilo me incomodava de uma certa forma. Eu falava, gente, como que eu vou mostrar Jesus? Como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou pregar Jesus no meu Instagram? Tenho bastante seguidores e vou virar uma pessoa... Porque antigamente, na minha infância... Eu lembro que meu tio foi quase expulso de Jataí. Já tem uma cidadezinha pequenininha no interior de Goiás. Ele virou pastor, ele era dentista. Ele falava Jesus para todo mundo. Abria a boca do paciente, ele... A pessoa nem falava, né? Bitolado. Eu falei, gente, como que eu vou falar de Jesus para essas mulheres? E hoje, o que eu mais sinto quando as mulheres chegam é um vazio tão grande, sabe? Um vazio tão grande que eu falo, Jesus, eu ajoelho e falo, Jesus... Até um dia eu tomando banho, eu até comentei com você, né, amor? Um dia eu tomando banho, Deus falou assim para mim, é o seu sorriso, é o que você passa no seu olhar, não é sobre você. Você não precisa falar do meu nome, você vai ter um testemunho, você precisa mudar suas atitudes. Desde as pequenas até com as suas funcionárias, eu tenho uma equipe com 24 pessoas, até com o seu cliente e até através do telefone, que a gente acaba entrando, faz muita live, essas coisas, entrando em bastante lares, né? E toda oração minha, depois desse dia, eu entro no estoque, ponho as mãos nas caixas e falo, eu não vendo sapato. Eu vendo a presença do Espírito Santo em cada caixa que está aqui, e cada caixa que abrir, na casa de cada mulher, que a presença do Espírito entra naquele lugar. E cada mulher que coloca um pisou no pé, ela sinta a verdadeira identidade do ventre da mãe dela que Jesus criou para ela, única. Que ela possa se empoderar. Quando ela põe um pisão, ela possa se empoderar e ela... se sentir aquela mulher que
Jesus formou dentro do ventre da mãe dela a cor dos olhos, a cor do cabelo, o tipo do corpo, porque é uma busca inconstante, né? Você pode até falar melhor do que eu, uma busca inconstante de uma perfeição. Agora, o rótulo é ser muito magra, o rótulo é ter cabelo liso, o rótulo é ter não sei... E aí as pessoas têm que estar naquele protocolo. Isso é muito claro até no sapato, porque às vezes eu tenho mais de 20 mil itens de sapato na loja, mas sempre tem aquela meia dúzia que vende, acaba tudo. E eu fico assim, gente... Tem tantas mulheres com tantas personalidades diferentes. Hoje, que agora eu estou parando de postar, tenho buscado perfis de mulheres assim para que possa postar no meu lugar. Mas eu não quero qualquer pessoa. Eu quero uma pessoa que esteja muito tranquila com a identidade dela. E hoje eu acabei de encontrar a primeira, e ela já trabalhou comigo há uns anos, agora ela voltou. E eu vejo que ela pega uns sapatos que não foi aquele que acabou, às vezes, de chegar, ou aquele que todo mundo quer. Ela pega aquele que ela olha e fala assim, é esse. E ela cria um conteúdo tão bacana que aí ela começou a inspirar outras quererem o que ela está postando. Foi muito, muito bacana isso, essa visão. E então, creio que é assim, eu entro na loja, eu peço para Deus, eu saio de casa, que eu possa ser, que o meu testemunho possa ser essa presença dele, que a minha fala, isso começou até quando você teve esse estranhamento, né? De algumas palavras saírem da tua boca, eu falo assim, onde eu estiver, Senhor, sentada numa sala de consultório, fazendo unha, em qualquer lugar que eu estiver, eu estou aqui para ser usada. E às vezes sai coisas das nossas bocas, e parece que depois você fica até cansado, não parece? Sim, exato. Seu corpo fica mole. Você fala assim, gente, saiu algo que não sou eu só, saiu algo maior do que eu aqui nessa hora. E você vê que você tocou profundamente aquela pessoa, às vezes, com uma palavra. Então, acho que, assim, estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão totalmente carentes de algo que elas não sabem o que é, e a gente sabe o que é. E qualquer oportunidade que a gente tiver. Eu falo, antes eu tinha, às vezes, vergonha, né? Hoje eu falo com uma clareza, e às vezes eu nem preciso falar Jesus. Às vezes Jesus está em entrelinhas, em outras palavras, e as pessoas ficam olhando assim... Aí, se dá aquela entradinha, você já fala, né? Não pode perder a oportunidade. Mas, às vezes, aquilo que você está... Se você está sempre cheio do Espírito, né? Quando você abre a tua boca, sai aquilo que, às vezes, a gente não está passando nem na nossa mente. Então, acredito que hoje, esse tem sido, assim, algo forte na minha vida. E sempre buscando... Quando eu entro em reuniões de metas, de números, de marketing, de calendário... hoje a empresa está bem setorizada, então temos reuniões individuais. E sempre a minha oração, quando eu entro na reunião, não é sobre mim, é sobre o Senhor, não é sobre vender sapato e eu bater meta numérica. É sobre o teu projeto, é sobre algo maior. E eu tenho com o meu coração que a minha vida financeira, hoje já é 30%, mas eu quero que chegue a 70% para... obra do Senhor. Eu tenho um projeto muito forte nesse sentido. E você vê, né, Rô, você falou que você veio de um lar cristão há muitos anos, mas que você teve um encontro real com Jesus, né, de um tempo para cá. E é muito real isso, porque a vida vai nos ensinando e a gente vai amadurecendo. E eu tenho certeza que se fosse há anos lá atrás, em qualquer reunião que você iria fazer, você ia ser a Roberta. Sim. Hoje não. Hoje você traz Jesus para aquela reunião. Eu ia estar em busca de algo material. Acho que anos atrás eu estaria em busca da minha meta. Eu estaria em busca de alcançar números, alcançar algo terreno. Hoje não é mais sobre isso. Hoje é sobre outra busca, né? É muito legal isso, porque hoje a gente vive... Jesus já sabe o tanto que você precisa. Jesus sabe quanto a Roberta precisa vender para se manter, quanto que a Roberta precisa de meta. Jesus sabe, não que você não possa falar. Mas hoje a gente tem a mentalidade de falar, Jesus, o Senhor já sabe. Eu vou fazer minha parte e vou descansar. É sobre realmente você... sobre descanso também. É sobre o descanso e sobre você entender. E que nem a Rô falou, às vezes, como eu vou expressar Jesus numa pessoa que está chegando na loja, né? Às vezes, cada um, ela... desconta, não sei se é assim que a gente pode falar a palavra, me ajuda aí. Às vezes a pessoa chega mesmo, não tá legal. Bom, a gente estava falando com a pessoa que nem problema. eu, quando eu não estou bem, eu quero ficar quieta. A gente estava falando sobre isso. Quero ficar em silêncio. E já tem gente que quer
sair, conversar, Consumir. comprar, consumir. Consumir, Então, exato. às vezes, a pessoa tá indo lá comprar um sapato, mas porque ela não tá num dia bom, ela tá querendo não consumir. E, às vezes, um bom dia diferente da Roberta, um sorriso alegre é que vai dar aquela Essa é entrada. dos pontos que eu sempre coloco em reunião com a minha equipe. Pela variedade que a gente tem, pelo tanto que a gente posta, pelo desejo que a gente causa, né, trazendo tanto conteúdo assim, 90% do nosso cliente não está vindo aqui comprar um escarpão preto para ir numa entrevista de emprego. Está vindo aqui comprar um sapato branco para casar. 90% está vindo aqui comprar para desejar algo mais, para preencher algo mais na vida delas. Porque às vezes elas falam assim, mas fulano me tratou mal, uma funcionária fala. Ciclano, foi difícil o atendimento com essa cliente hoje. Falei, não olha para isso, não deixa isso destruir teu dia. É dela, não é seu. É sobre ela. Não pega para você. A gente tem hoje, e eu sempre priorizo até o fim, ter um saque humanizado. Então, você comprou no site, o WhatsApp, de uma forma digital, você vai falar com uma pessoa no WhatsApp. Então, você não só manda um código pro e-mail, eles te mandam um cupom e resolve a situação. Você fala com 2 pessoas, ficam lá no período horário comercial todos os dias. E aí eu falo direto com elas, né? Porque o emocional delas caem demais. Porque no digital, a mulher fala o que pensa, né? Ela não sabe quem está do outro lado. Fala, gente, como as pessoas estão assim, né? Elas jogam sobre o outro. Eu falo assim, não é seu. Eu vou embora, que eu estou com dor de cabeça. Eu falei, não é seu isso, é dela. Deixa ela falar tudo, acalma. No final, você vai falar qual é a posição da empresa. É simples assim. Eu sei que vai te contagiar, mas sai dessa energia. E hoje isso tem aumentado muito, né? Pós-pandemia, virou a parte emocional das pessoas. Eu acho que vai ser a próxima crise que a gente vai ter emocional, né? Porque as pessoas estão muito doentes. E não tem uma probabilidade de melhora. Então, toda reunião eu falo, gente, isso não vai melhorar. A cliente não vai voltar a ser aquela que era. As pessoas não vão mais voltar a ser quem era. A gente vai ter que começar a criar hábitos, criar circunstâncias, mudar a nossa posição para conseguir atender da melhor forma. Vamos falar aqui da solução? Vamos mudar o assunto. Ninguém me fala mais de problema. Vamos falar, qual que é a sua sugestão para mudar? Fala você, qual que é a sua sugestão para mudar? O que você acha que a gente poderia fazer que a gente não faz? O que é melhor? Mas o melhor, não deixa ela tirar o que você veio e tenta passar o que você tem aqui dentro para ela. Um sorriso. Eu sempre brinco do sorriso, né? Tem até tatuado. Um sorriso, um algo mais, um brilho no olhar. Às vezes ela só quer isso, ela só veio buscar isso, ela não veio buscar o sapato. É exatamente isso. Eu acho que eu falo por mim, né? A gente nunca tem a dimensão do quanto Deus usa a gente. Eu não tenho essa dimensão, assim, embora eu receba muitos testemunhos, mas se eu assim, sozinha, eu falo, gente, eu não tenho essa dimensão do que Deus faz através da minha vida, do que Deus está falando, do que Deus está comunicando, mas Deus sempre passa algo através de nós. Quantas vezes já fui em lojas que a vendedora nem olhou para mim? E é diferente, assim, eu acho que tanto no consultório, no seu dia a dia, falando com as mulheres, na loja. Nós que temos um relacionamento com Jesus, às vezes a gente não precisa nem falar. Às vezes são os nossos gestos que vão mostrar. Às vezes é só um sorriso que vai mostrar, porque a gente não tem noção também, as pessoas vão chegar até nós. Às vezes vai chegar uma pessoa que Deus mandou ela ali para você atender. Às vezes ela vai assistir um story seu que era para ela assistir naquele dia, naquela hora, naquele exato momento. Deus prepara essas Eu quero oportunidades. compartilhar com vocês um testemunho que até foi um pouquinho forte, que foi na semana passada. Eu, como eu falei, eu venho pedindo muito. Jesus, me use como instrumento de bondade, né? Estou aqui disposta a isso. E só que a gente sempre fica um pouco perdida, né? Como que eu vou conduzir isso se eu não tenho tanta propriedade para falar sobre ele, sobre a palavra dele, né? E num dia específico aconteceu, eu fui usada para ajudar 3 pessoas. E uma, literalmente, ela caiu, porque eu não tinha contato com essa pessoa há muito tempo. Ela foi minha professora de inglês anos atrás. Do nada, a gente começou a se falar. E até numa situação meio constrangedora. E a menina estava totalmente perturbada, falando em suicídio, em muita coisa. Tem áudios dela no meu WhatsApp, que ela mandou essa semana chorando, agradecendo o que eu fiz por ela. Aí eu falava para ela, você tem que orar, você tem que se apegar a Jesus, não adianta você ter esse tipo de pensamento. Eu fui tentando conduzir ela da melhor maneira, né? E ela estava falando, eu não consigo orar, eu não acredito mais em Jesus. Ela falava isso para mim. E eu falei, então tá, então fique tranquila que vai piorar. Eu falei para ela, se você tá com essa mentalidade que você não crê em Jesus, que você não consegue orar, vai piorar. Né? Você que sabe. E aí fui. Aí eu peguei e falei com uma pessoa que pudesse orar por ela, ligou, ela se entregou totalmente, ela começou a chorar muito, tá indo na igreja toda semana, vai se batizar semana que vem.
E agora ela mandou um áudio essa semana agradecendo. Ela disse, olha, Deus está te usando mesmo, como você vem pedindo. E no mesmo dia aconteceu de uma amiga que mora lá no Paraguai, que queria separar do marido por uma besteira ridícula. Eu falei para ela, não faz isso. Seja o contrário, seja a luz. Prepare o café da manhã dele, seja gentil, devolva de uma outra maneira, você vai ver que vai ficar tudo bem. Então, eu percebo que sim, ele está me usando, né? Porque eu não sou casada para ter tanta propriedade de falar de como que é um casamento feliz. Mas eu percebo que ele me usou para conduzir isso. Exato, sim. Deus sempre prepara essas oportunidades, né? Acho que acredito também no consultório, doutora, você pode falar mais. É muito diferente, assim, tenho vivido um processo, né, que foi a perda do meu pai no meio do ano passado, e eu não sei, até hoje eu não sei se o médico cardiologista dele era cristão ou não. Mas, gente, que médico, assim, ó, abençoado. Tanto é que quando a gente recebeu a notícia que meu pai havia falecido na cirurgia, foi tão forte, foi mais forte do que eu. Na hora que eu vi o médico passando assim no corredor, eu só fui até ele e agradeci. Falei, doutor, obrigado. Obrigado por tudo que o senhor fez. Eu não sei explicar, mas muito obrigado. O senhor foi muito atencioso. O senhor tratou do meu pai como se fosse o seu pai. Ele falava isso, olha, estou tratando do seu pai igual como se fosse o meu pai. Se fosse o meu pai, eu faria isso. Eu não sei se o homem era cristão ou não, se ele conhecia Jesus, mas eu senti algo, sabe assim, algo diferente. Eu acredito que as pessoas, elas, com a gente, assim, que tem um relacionamento com Jesus, elas sentem isso. A gente tem esse poder de transmitir, às vezes sem nem falar, mas com gestos, com aquilo que a gente faz, com a forma como a gente se porta, a forma como a gente fala. A gente não tem essa dimensão, né, do que o Espírito Santo faz através de nós, mas ele faz, ele está fazendo o tempo inteiro, né? E você consegue evidenciar uma pessoa que tem Jesus. Eu não sei vocês. Eu, quando eu trabalhava fora, eu lembro que eu conseguia eu cheguei num trabalho novo, né, que foi até meu último trabalho na Secretaria de Educação. Eu cheguei lá, eu consegui ver duas meninas, que foram muito minhas amigas lá dentro, que sem saber, sem perguntar se é cristã, antes de tudo, o comportamento da pessoa, você fala, essa menina é cristã, tenho certeza. E é tão bom saber que você consegue realmente identificar Jesus. Para pensar, você consegue identificar Jesus, porque você consegue identificar no quê? No comportamento dela. Na fala. É no dia a dia, em tudo, né? E hoje... É porque Deus usa, Isso, é muito desafiador tudo hoje aí fora, né? E eu não sei vocês, mas eu tenho certeza, principalmente vocês que lidam com muitas, né, pessoas assim, mas sempre tem alguém que pensa assim, ó, vou procurar a Roberta. Sim. Já sei, vou a lá gente fica falar até com a cansada Rochelle. às vezes, né? Sabe assim, a pessoa sabe, naquele momento, vou pedir socorro para a doutora Paula. Já sei, é com ela que eu vou falar. Não é assim? É assim. É assim A mesmo. gente fica até um pouco cansada, né? Mas eu falo, assim, Jesus, eu aguento, tá tudo bem. Mas as pessoas sabem, é muito engraçado, assim. Às vezes, algumas podem não ouvir, mas no momento assim que a pessoa mais precisa, ela lembra de você. Ela lembra sempre de alguém que tem uma palavra de conforto para dar, né? Eu tenho, assim, acho que todo mundo aqui, né? Uma vida muito corrida, cheia de compromissos e às vezes a pessoa manda uma mensagem, fala assim, eu sei que sua vida é corrida, eu sei que você tá assim, mas eu queria te perguntar, você não pode almoçar comigo pra gente? Falei, posso almoçar com você. Às vezes desmarca algumas vezes, mas dá certo no final. Mas isso é interessante, porque agora que eu descobri que eu tô grávida, eu recebi muitas mensagens de pessoas que fazia muito tempo que eu não tinha contato. E a grande maioria das mensagens que ficou mais no meu coração foi isso. A diferença que elas conseguiam ver em mim. Se você vai ser uma mãe, vem no melhor momento da tua vida. Você vai ser uma grande mãe, porque você já é uma grande pessoa pra gente. Você já é uma pessoa que me ajuda. Você já é uma pessoa que faz isso. Eu falo assim, meu Deus, mas será que eu sou tudo isso, né? É assim que a gente E é uma olha, coisa que a gente faz quando eu tenho uma atitude ou falo alguma coisa tão espontâneo, de uma forma tão natural, não é algo que eu projeto, eu quero ser boa, né? Porque quando a gente começa a ser cristã, a gente começa a dizer, eu preciso ser boa. Aí fica aquele peso, né? Eu preciso ser boa, eu não posso pecar, eu tenho que fazer isso. Verdade. Ainda mais eu que vivi adolescência em igreja, né? Acampamento de igreja, não podia pôr biquíni, não podia fazer isso, não podia pôr aquilo, era sempre aquele peso. Era aquela plaquinha, não pisa na grama, não. Não pisa na grama, não. Perdeu toda a benção, vai pro fim da fila. E hoje é dessa conversão que eu falo, de uma leveza da graça, do poder, da justiça, de tanta coisa que você fala, meu Deus do céu, olha, hoje eu li pouco a Bíblia, né? Nossa, hoje eu orei pouco. Aí o Espírito Santo fala assim, eu tô com você. Sim, eu tô com você. Não é sobre o excesso, não é sobre fazer, é sobre ser. Né? Exato. É essa leveza do ser.
E essa leveza, eu percebo assim, pelo menos em mim, acredito que em vocês também, até em relação aos problemas, né? Fica tudo tão leve. Qualquer coisa que acontece, tá tudo bem, A gente Jesus tá entrega comigo. mais o fardo, né? E assim, parece que nada mais Às vezes abala, é tão né? difícil, A presença né? Tão preenche difícil tanto. aquilo que aconteceu. Você fala assim, bom, agora é meu fim, né? Puta, aconteceu isso, agora eu vou fazer o quê? Aí você vai pra casa, você vai orando, você fala assim, bom, mas ele tá comigo. Bom, se ele tá comigo, alguma saída vai ter. Alguma coisa vai sair. Aí você fica quietinha, eu sou das de ficar quietinha também, né? Na dificuldade. Se eu me retiro, aí aquela palpitação, ele tá comigo, o Senhor tá comigo, vai ser o melhor. E essa calmaria que a gente acaba transparecendo, né, através da presença, as pessoas notam, né? Eu vejo amigas minhas que não frequentam igreja, não têm esse relacionamento com Jesus, elas falam, meu Deus, às vezes você tá com um problema enorme para resolver, você tá com a mesma cara. Eu falo, gente, vai ser resolvido de alguma forma ou de outra, tá tudo bem. É isso então, que eu chamo de maturidade cristã. Exato. Só na maturidade cristã que a gente consegue, né? Ter essa paz. Sim, e eu não era assim, né? Era uma pessoa muito explosiva, muito estressada. Hoje em dia eu percebo que, nossa, para me tirar do meu eixo, né? De ficar realmente estressada é muito difícil. Jesus é calmaria, né? Também Deus usa não só a gente no nosso dia a dia, mas também os nossos testemunhos, né? Então, quando a gente testemunha, né? Da nossa própria vida mesmo. Eu já tive vários perrengues aí na vida. Minha filha perdeu o pai, né? Ela tinha 3 aninhos. Aí depois eu vim para Ribeirão. Eu não conhecia ninguém aqui. Vim para fazer uma especialidade. Eu e ela naquela luta. E a residência é bem difícil, né? Consome bastante a gente. E aí depois veio um acidente do cavalo. Um cavalo pisou na minha perna e eu fiquei 6 meses para conseguir fechar. Foram 52 cirurgias. E toda vez que eu tinha que abrir a boca para falar, eu nunca questionei, nunca. Nem a morte do pai da minha filha, nem o meu acidente da perna, nem quando eu fui para UTI. Eu tenho diabetes também, a minha diabetes é tipo 1. E eu tive uma cetoacidose, que é a doença, assim, o pior da diabetes. Então, fui para a UTI e eu só pensava, Deus, eu confio e entrego a minha vida nas suas mãos. E aí eu conseguia ter força para o próximo dia, né? Eu sabia que minha filha estava lá e ela só tinha eu, né? Eu sobre isso, faltar. Não é que vai ser fácil. Não vai. Pelo contrário, quando você se dispõe a estar no caminho, vai ser muito mais difícil. Aí a não prova questionar. Vem. Mas é sobre isso, é você buscar né? essa paz, essa única, que excede todo entendimento, né? Que só vem dele. A escolha é sua, como você vai sair do momento difícil. A gente pode deitar e se jogar, e murmurar, e reclamar, e questionar, mas a gente pode falar, não, Deus. Ou a gente se rende. E se isso é o cargo, né? Que eu preciso carregar. Tá tudo bem. Amém. Você tá comigo, amém, né? Sim. E a gente vai vencendo. E muitas vezes as pessoas chegam até a gente por esse testemunho, sim. né? Nossa, eu vi a sua luta. E eu vi que você venceu, né? Eu vi com quem você estava, né? Eu vi toda a sua força ali. Então, sim, inspirar mulheres também através do nosso testemunho, né? Como você ficou naquele problema que, né? Você Deus não vai adiar, né, você vai passar por aquilo, mas como que você passou por aquilo, né? E isso inspira outras mulheres também. Você sabe que é sobre isso mesmo? Às vezes a gente não entende o motivo de ter passado aquilo, mas é realmente para poder inspirar outra pessoa. Por exemplo, a minha sogra, ela teve câncer, né? E muitas vezes você fala, nossa, né, Maristela ali sempre fervorosa na igreja, fazendo tudo mais, né? Às vezes, né, questiona tudo mais. Mas olha só como Deus usa. Se uma pessoa descobre que está com câncer, ela não vai numa pessoa que nunca teve e que está tudo bem. É diferente ela falar, Maganete, vai dar certo. E a Maganete com certeza vai falar, confia, vai dar tudo certo, você vai vencer, você vai passar por isso. Mas se ela for numa pessoa em busca de pessoas que passaram que por já isso passou também, né? E deu certo, a pessoa venceu e está tudo bem, é a força. Te traz aquela força, aquela confiança. É aquilo, né? O teu problema tá ligado ao teu propósito, exatamente, né? Sim. O seu problema tá ligado ao teu propósito. Ele aponta você pro seu propósito, para aquilo que Deus quer te usar, e você ganha autoridade nisso. Deus te dá mais autoridade para falar, para ajudar, para ser forte, para ajudar mais pessoas. Totalmente. Você sabe que há 1 ano atrás, mais ou menos, eu quase fui morta num relacionamento. De verdade, tipo, né? E na época eu fiquei um pouquinho sumida da internet, porque eu tava muito abalada, porque foi meses de tortura psicológica, emocional, né?
E aí eu falei, gente, tem tantos anos da minha vida que eu venho aqui na internet, eu tenho que ser o que eu sou. Se eu não tô bem, as pessoas têm que entender que eu não tô bem por algum motivo. Eu não tenho que fingir uma coisa que eu não sou. E aí eu fui pra internet, com o rosto bem inchado de choro, e expus. Eu falei pra todo mundo assim, vocês estão vendo isso aqui? É questão de tempo. Em 3 meses eu vou estar outra mulher. E foi. E aí, depois que eu expus esse problema, que eu comecei a falar sobre narcisismo na internet, o meu Instagram cresceu absurdamente. Porque não passou de ser um Instagram de treino e dieta. Entendeu? Elas começaram a criar uma identidade. Aí, logo em seguida, começou a ter matérias na televisão a respeito de narcisismo, por conta de uma novela específica e tal. E aquilo começou a ser um assunto muito comum. E as mulheres do meu Instagram começaram a se identificar. Eu estou passando por isso. Tem 20 anos que eu estou assim. Eu recebi vídeos de mulheres que eram arrancadas de dentro do carro pelos cabelos. Então, assim, hoje eu entendo que foi muito pesado, sim, foi horrível, mas foi uma coisa necessária eu passar por esse processo, porque foi nesse momento que eu estava vivendo essa coisa horrível que eu passei, que foi alguns meses, que eu orava todo dia de joelho na cama e dizia, Jesus, me tira disso daqui de uma maneira ou de outra. Eu não estava aqui, eu estava longe da minha família, não tinha ninguém lá, era eu e a pessoa somente. E foi a época que eu mais me apeguei à presença de Deus, né? Eu não podia ir no culto, eu tinha que assistir online, só para vocês terem ideia. Então, eu vi o culto online 2 vezes na semana e praticamente todas as noites eu orava chorando para que Jesus me tirasse daquela situação de uma maneira ou de outra. E aí eu consegui sair com vida, né? Que você falou que é muito bacana. Eu tenho visto que o perfil do Instagram, para quem trabalha com a imagem própria, né? Tem mudado muito e tem trazido a verdade do que vive. Porque por muitos anos ficou uma fantasia de uma família perfeita, de uma vida perfeita. Margarina. Margarina. Eu acordo, eu malho, eu como bem, eu passeio, eu viajo. E aquelas roupas, bolsas, coisas mais lindas. E não tinha uma relação, as pessoas estavam mais frustradas, né? Alguns perfis eu tenho visto, acompanhado, que tem trazido uma coisa mais verdadeira. E as pessoas criticam. Eu sigo a Lara Nesteruk, que foi nutricionista, hoje ela só está com voltado para a vida dela. E às vezes ela faz alguma coisa, ela falou assim, gente, eu não estou aqui para mostrar para vocês como vocês devem viver, não. Essa é a minha vida, eu estou compartilhando a minha vida. O que vocês acham que é certo, como vocês querem viver, façam vocês. Aqui eu fico vendo tanto que as pessoas ainda têm esse conflito, né? Tipo, às vezes ela te olha, você com um comportamento diferente, ela te julga sobre isso, né? Também tem esse outro lado, até né? Do julgamento próximas, sobre... assim, quando eu comecei na época a expor, as minhas amigas falavam, pra que você ir ali expor que você não tá bem, que você tá sofrendo? Eu falei, porque eu sou uma pessoa normal, eu quero que elas entendam que eu sofro por término de relacionamento, que eu tenho problemas, mas que é uma fase que eu vou sair disso, né? Então, assim, eu fui muito criticada até por amigas. Minha mãe falava, pra quê? Eu não ia lá detonada, mas eu esclareci. Não falei tudo que aconteceu, mas eu expus. Aconteceu algumas coisas e tal, e eu nunca quis viver essa mentira. Então, quando eu passei por esse momento tão difícil, que foi coisas que refletem no teu emocional até hoje, você fica com gatilhos, você fica com crises, né? Mas, assim, só esse apego a Jesus que tem realmente operado tudo que eu precisei para me curar. Amém. Amém. Meninas, obrigada. Quero agradecer vocês. É muito bom compartilhar, né? E vivenciar mesmo o dia a dia de cada uma. Eu creio que muitas mulheres que vão estar ouvindo aqui junto com a gente, cada um vão se identificar com algumas de vocês, com alguma história. Então, eu quero agradecer, né, Maga? É isso. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Foi. Obrigada. Nós também queremos agradecer. Demais. Um bate-papo muito gostoso, um momento abençoado. Amém. E não vai faltar oportunidades, viu? Obrigada de verdade.